O meu Jesus preparou um lar de amor para mim, onde sua glória e seu poder nos faz renascer, onde sua glória e seu poder nos faz renascer. Jesus vem logo com poder para o mundo mudar, com sua glória e esplendor para o céu nos levar. Quero ali ter paz e amor com Jesus, o meu Redentor. Quero ali a Cristo adorar. Jesus vem logo com poder para o mundo mudar, com sua glória e esplendor para o céu nos levar. Quero ali ter paz e amor com Jesus, o meu Redentor, que para sempre será meu Senhor. Oh, meu Jesus, vem logo nos buscar. Ó Cristo, vem nos levar, vem nos buscar, vem nos buscar. Boa noite, amados. Paz de Cristo esteja com todos. Assim como você está, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Nós te louvamos, Senhor, por essa promessa que o Edu cantou, de que em breve tu voltarás para nos levar contigo. Mas enquanto esse dia não chega, a tua palavra deseja nos instruir acerca daquilo que devemos fazer para estarmos preparados para esse dia. E nós te oramos, Senhor, que essa instrução venha dos altos céus nesse momento. Porque essas pessoas tão queridas que estão aqui não vieram ouvir um ser humano, não vieram ouvir uma palestra, elas vieram ouvir a tua voz. E nós te rogamos que a tua voz seja ouvida, porque nós precisamos muito te ouvir nesse tempo e neste lugar, Senhor. Fala conosco de maneira clara e poderosa através da tua palavra. Te oramos em nome de Cristo. Amém, Senhor. Se você trouxe sua Bíblia, queira abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 35. Esperar que todos encontrem. Evangelho de São João, capítulo 6, verso 35. Quem encontrou, diga amém. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu não sei se você tem em suas mãos ou em sua casa algum aparelhinho eletrônico que tem uma maçã desenhada nele. Se você tem, não precisa se identificar. Eu particularmente não tenho. Até gostaria de ter um, mas não pude ainda.
Se você tem, esse aparelhinho foi criado por um homem chamado Steve Jobs. E a história dele e algumas coisas que ele disse me chamaram muita atenção. E eu decidi analisar algumas considerações dele, alguns conceitos dele à luz da Bíblia. Mas antes que você tenha acesso a essas considerações, vamos ver como foi a vida dele. Porque vendo a vida dele, nós podemos entender como ele pensava quando disse o que disse. Ele foi uma pessoa de vida muito conturbada. Ele fumou maconha no período colegial, saiu de casa aos 17 anos e começou a usar LSD. Depois disso, deu vários livros sobre espiritualidade. Depois passou a fazer uma refeição por dia no centro Hare Krishna. Mais tarde, em idade adulta, já como empresário, ele tornou-se zen budista. E morreu em 5/1/2011 com câncer de pâncreas. Antes que ele morresse, ele deu uma palestra, já bem doente, numa formatura de uma universidade americana, a Universidade de Stanford. E nessa formatura, ele discursando para os alunos, ele termina seu discurso com uma frase que é exatamente o ponto-chave da minha mensagem hoje. A frase dele era: permaneça faminto, permaneça ingênuo. Permaneça faminto, permaneça ingênuo. Será que Steve Jobs, à luz da Bíblia, estaria certo? Será que nós deveríamos realmente viver a nossa vida dessa forma? Experimentando de tudo, porque quem está faminto quer comer, né? Quer experimentar, né? E ele, de fato, viveu isso. A frase dele foi coerente com a sua própria vida. Ele experimentou de tudo. Maconha, LSD, budismo, experimentou de tudo. De drogas, espiritualidade, aventuras, ele fez de tudo na vida. Então a sua frase era coerente com a sua própria vida. Mas será que é coerente com a Bíblia? Permaneça ingênuo. Será que Deus realmente quer que nós sejamos ingênuos a vida inteira, né? Nos entregando a toda sorte de experiências sem medir as consequências? Vamos ouvir a palavra falar. Volte para o Evangelho de São João. Aliás, eu que tenho que voltar porque você não saiu dele. No Evangelho de São João, capítulo 6 ainda, você já leu comigo o verso 35. Eu lerei mais os versos 48 a 51. Onde nós lemos: eu sou o pão da vida. Jesus ainda falando: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu. Cristo falando dele mesmo, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pelo mundo é a minha carne. Se Cristo está dizendo que ele, como pão da vida, faz com que a pessoa que dele prova não tenha mais fome espiritual, será que faz sentido você permanecer faminto? Porque a fome que Steve Jobs estava falando não era fome de comida, não era fome fisiológica. Era fome existencial, fome da alma. E essa fome ele passou a vida inteira tentando satisfazer e não conseguiu. Qual é a sua fome de alma, meu amado? Qual é a sua fome de alma, irmão adventista? Qual é a sua fome de alma, irmão visitante? Qual é o seu anseio? O que você quer para você? Saiba que além das necessidades que todo mundo busca, né, como alimentação, moradia, né, realização profissional, realização afetiva e etc., todo ser humano tem necessidade de contato com a divindade, contato com algo superior. Se não fosse assim, as tribos aborígenes, indígenas, não teriam cultos. Porque nesses lugares não tem igreja. Como é que um índio adora uma divindade, adora Tupã? Como é que um aborígene adora uma divindade? Porque o ser humano tem dentro dele uma fome pelo espiritual. Só que Steve Jobs direcionou mal a fome dele. Não buscou saciar a sua fome no pão vivo que desceu do céu. E a sua fome de alma, como está? Quem tem satisfeito a sua fome? Tem sido Deus? Tem sido Jesus? Ou você tem buscado, como muitos estão nessa época fazendo, satisfazer a sua fome da alma com prazeres, com entretenimentos, com diversões, com folguedos, achando que com isso voltarão mais felizes desses lugares. E sem nenhuma surpresa, quando acaba o carnaval, quando acaba a festa, quando acaba a balada, quando acaba a orgia, as pessoas voltam mais vazias do que antes. Porque essas coisas não preenchem o coração.
Um certo escritor cristão disse que nós temos um vazio do tamanho de Deus dentro de nós. E só Ele pode preencher. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm buscado preencher esse vazio do tamanho de Deus com coisas muito menores e muito aquém do que Deus pode fazer. Mas Cristo disse que nós podemos ter um certo tipo de fome. Veja Mateus capítulo 5, verso 6. Há uma fome que Cristo recomenda que tenhamos e que também será saciada. Mateus capítulo 5, verso 6. Eu não sei se você tem essa fome. Mas se você não tiver, se eu não tiver, seria hora de nós pensarmos nela. Mateus capítulo 5, verso 6. Está aí pertinho. Onde nós leremos: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você tem fome e sede de justiça, amado? Do que a tua alma tem fome? Eu quero abrir um parênteses aqui para discorrer um pouco sobre uma coisa que acontece com muitas pessoas dentro da igreja, especialmente jovens. As pessoas estão na igreja e acham a igreja um lugar cheio de restrições, de nãos, de poréns, e se sentem famintos por experiências fora daqui. E a semelhança de Steve Jobs, se entregam a toda sorte de experiências, de novos prazeres, de novos sabores, de novas aventuras, para tentar preencher a alma, para tentar preencher o vazio. Talvez esteja falando para alguém, ou aqui ou na internet, que já pensou ou está pensando assim. Eu quero te dizer que não vale a pena fazer esse tipo de experiência. Não vale a pena. Eu tenho um irmão que está desaparecido há 7 anos, porque ousou experimentar o mundo e não conseguiu voltar mais. Não vale a pena permanecer faminto pelas coisas do mundo. Permanecer faminto por experiências, por aventuras, por prazeres que te levem para longe de Deus. A única fome realmente construtiva, realmente recomendável, é a fome e sede de justiça. E essa Cristo promete que satisfará através da sua presença, através da sua palavra. Mas e quanto a permanecer ingênuo? Afinal de contas, lá em Lucas 18, 17, eu queria que você abrisse comigo, Jesus profere uma frase que parece sugerir isso. Lucas capítulo 18, verso 17. Evangelho de São Lucas capítulo 18, verso 17. Você já descobriu que Steve Jobs está errado biblicamente quando ele diz que você deve permanecer faminto. Mas será que ele está certo quanto a permanecer ingênuo? Lucas capítulo 18, verso 17, já está aparecendo para você. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Steve Jobs está certo. Criança é ingênua, não é? Quantos pais eu tenho aqui? Eu vou abaixar a mão porque eu não sou pai, né? Criança é ingênua, né? Não é mesmo? Ou não? E quando você lê isso, você pensa, não, tem que ser ingênuo, tá vendo? Cristo falou que eu tenho que ser como uma criança. Então, Jobs está certo. Eu permanecer ingênuo a vida inteira. A ingenuidade aqui, a puerilidade de que Cristo está falando, não é de você ser ingênuo, ser enganado pelos outros, não conhecer as coisas da vida, né? É ser como criança para as coisas do mal. Isso é muito claro em outros textos da Bíblia que eu vou ler com você, como por exemplo, 1 Coríntios 13, 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 11. Como nós cremos que não há contradição entre os escritores bíblicos, né? O que a Bíblia diz num ponto, diz no outro, né? Nós vamos entender Lucas 18, 17 à luz de outros textos, como esse que você está vendo agora. 1 Coríntios 13, verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E se você continuar lendo, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte,
então conhecerei como também sou conhecido. De que Paulo está falando aqui? Que a vida cristã não é uma coisa estática, uma coisa estanque, uma coisa parada, em que você se converte e fica do mesmo jeito a vida inteira, até Jesus voltar a te levar para o céu. Vida cristã implica em crescimento. Você já viu uma criança crescer só com o corpo e a mente não crescer? Isso acontece em nossos dias. Algumas situações especiais que a criança não desenvolve o cérebro, algumas síndromes. Mas essa não é uma condição normal, entende? Não é uma condição desejável. O normal é que quando a criança cresce, a sua mente se desenvolva. Não é verdade? E por que na vida cristã, ou na vida como um todo, nós deveríamos permanecer ingênuos? Entende a falácia desse argumento de Steve Jobs? Por que permanecer ingênuos a vida inteira? Não deveríamos crescer? Não deveríamos amadurecer? Não deveríamos ter outras perspectivas ao longo do tempo? Paulo fala que quando ele era menino, ele fazia coisas próprias de menino, mas ele cresceu. E agora ele pensava e agia como homem maduro, um homem experimentado. Sabe quem tem interesse em que você seja completamente ingênuo o tempo todo? O inimigo. Assim como é ele que tem interesse em que você permaneça faminto. Porque foi justamente essa ideologia que arruinou a vida de Steve Jobs. Embora ele seja um gênio da tecnologia, um homem que revolucionou o seu tempo, os negócios e a ciência do seu tempo, espiritualmente falando, ele foi uma pessoa completamente fracassada. Porque ele se entregou a toda sorte de novidades, de ingenuidades, de aventuras, e nunca parou para pensar o que Deus realmente queria da vida dele. Será que eu estou falando para alguém que entrou nessa igreja, mas que tem vivido uma vida assim, completamente descuidada, Não está muito preocupado com a vontade de Deus para sua vida, você faz o que acha melhor, Você é dono do seu nariz, você toma suas decisões, não leva Deus em conta. Qualquer coisa nova que você quer experimentar, você experimenta e não se preocupa com os resultados. Cuidado! Steve Jobs viveu assim. Não posso afirmar que o câncer de pâncreas foi consequência da vida que ele levou. Mas também não posso afirmar que não tenha sido. Mas pior do que o câncer de pâncreas foi o câncer espiritual, que possivelmente deixará Steve Jobs fora do céu. Não posso afirmar se ele está salvo ou perdido. Mas o que eu conheço da vida dele não me faz supor que ele foi salvo. Porque em momento algum, os biógrafos dele dizem que ele viveu a verdade da Bíblia, que ele encontrou a verdade da Bíblia, que ele aceitou a verdade da Bíblia, que ele aceitou a verdade de Deus. E é bem complexo uma pessoa que teve a história que ele teve, ser salvo. Deus pode salvar? Pode. Se no último momento da vida dele ele se arrependeu, Deus pode salvar. Assim como salvou o ladrão na cruz. Mas nós não temos informação sobre isso. A informação que nós temos é que ele teria morrido exatamente como viveu a vida inteira. E uma das provas disso foi o discurso que ele fez pouco antes de morrer para os formandos da universidade. Permaneça faminto, permaneça ingênuo. Se ele tivesse aceitado a Cristo e a sua verdade, por que ele não falaria disso no seu discurso? Provavelmente ele não encontrou essa verdade ou não aceitou. Só o inimigo tem interesse em que você viva essa ideologia de fome espiritual constante, de ingenuidade constante. Porque ele sabe que você agindo assim, vivendo assim, você presa fácil nas mãos dele. Você pode ir para vários lugares, sempre guiado por ele e sempre rumo à perdição. As aventuras que Steve Jobs viveu durante sua existência aqui na Terra nunca o levaram à igreja, percebe? Embora ele tenha até lido livros sobre espiritualidade, ele não encontrou a verdadeira espiritualidade da palavra de Deus. Ele leu um monte de coisa, viveu um monte de coisa, mas aquilo que ele fez não conduziu à verdade, não conduziu à salvação. Percebe o perigo de viver como ele viveu? Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Um outro texto que nós vamos ler acerca do crescimento, do desenvolvimento, da maturidade. Aliás, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. É o último verso da carta. Pedro encerra as suas considerações na Bíblia com esse texto. E eu acho isso muito relevante. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 18. Olha só o que ele diz.
Antes, ou em outras traduções, de forma prioritária, de forma mais importante, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Percebe que Pedro, assim como Paulo, está falando de crescimento? Quanto tempo você está nessa igreja, você que é batizado? Você internauta que já é convertido, há quanto tempo você anda com Deus? Você está crescendo? Estou eu crescendo? Porque a instrução da Bíblia é clara: crescei na graça e no conhecimento. Ninguém que cresce na graça e no conhecimento pode ser ingênuo. Percebe como isso é contraditório? Não dá para crescer, se desenvolver e continuar ingênuo, porque a maturidade é consequência do crescimento. Precisamos, como cristãos, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cada ano, a cada semana, a cada mês, precisamos tentar, pelo menos, ser cristãos melhores. É bem verdade que isso é difícil, depende da operação do Espírito Santo na nossa vida. Mas devemos ter isso em mente. Não devemos nos acomodar, não devemos nos acostumar a ser quem somos e continuar sendo quem somos a vida inteira, como se já estivéssemos perfeitos. Por exemplo, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso 2. Outro escrito de Paulo. Olha como as coisas vão se confirmando. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é preciso para entender a vontade de Deus? Renovação da mente. E esse processo não combina com ingenuidade, não combina com estagnação, não combina com ficar parado. Deus tem interesse em que nós nos desenvolvamos, tanto espiritualmente como fisicamente, intelectualmente. Não podemos ser crianças eternas. Outro texto de Paulo, Filipenses. Deixa eu abrir com você. Filipenses. Vamos localizar o texto aqui. Filipenses. Capítulo 4. Verso 8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes, isso, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Você percebe que quando Paulo apresenta esse padrão tão elevado de vida, né, de pensamentos justos, puros, ele diz que isso é aprendido. Para você aprender algo, você precisa se desenvolver, precisa experimentar mudança. Você não pode continuar ingênuo. Não pode ficar no mesmo ponto em que você aceitou a fé. Você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Será que Steve Jobs estava certo quando disse permaneça faminto? Não, ele estava errado. Porque Cristo é o pão da vida e ele sacia a nossa fome espiritual. Será que ele estava certo quando disse permaneça ingênuo? Não, ele estava errado.
porque há um inimigo lutando contra nós. Eu quero ler esse último texto, 1 Pedro capítulo 5, verso 8. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Amém? Sede sóbrios e vigilantes. Isso combina com ingenuidade? Não. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Amado, eu e você estamos em perigo. Nós temos um inimigo lutando contra nós. Esse inimigo não tira férias, não tem feriado. Ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano. Não dá para ser ingênuo na presença desse inimigo. Precisamos estar despertos, precisamos ter os olhos bem abertos, porque esse inimigo está ao nosso redor querendo devorar. E o único ser que pode vencer este leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Não dá para ser ingênuo lutando com um adversário desses. Nós precisamos de Cristo. Entende por que você não pode permanecer faminto? Tentando alimentar sua fome com as coisas do mundo? O único que realmente sacia a alma é Jesus. E o único que realmente nos protege contra o inimigo é Jesus também. Nós precisamos dele para as duas coisas. Infelizmente, Steve Jobs não aprendeu essa lição, ao que parece, ao que nós temos informação. E embora tendo sido uma pessoa muito grande, muito importante para o mundo, talvez, disso com tristeza, talvez seja apenas mais um nome na lista de pessoas que perderam a salvação. Mas Deus tem outros planos para você, meu amado. Essa noite, você não precisa sair daqui faminto e ingênuo. Você pode, através da palavra, através do Espírito de Deus, entender a verdade de que Cristo nos sacia. E que devemos crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, para estar despertos contra as armadilhas do inimigo. Então quero fazer para você 2 perguntas, e com essas 2 perguntas eu vou encerrar essa mensagem. A primeira pergunta é: você deseja estar de olho aberto, desperto, apercebido contra o seu inimigo? Amém. E a segunda pergunta é: você deseja que Cristo sacie a tua fome da alma? Você crê que Ele pode fazer isso? Então fica de pé e ora comigo. Vamos orar para que isso realmente aconteça. Para que a nossa alma seja saciada por Ele. Senhor, nós viemos à Tua casa. Viemos ao Teu templo. Porque a nossa alma tem sede de Ti. E mesmo que corramos ou tenhamos corrido atrás de um monte de outras coisas na vida, nada do que buscamos nos trouxe a paz e a felicidade que Tu podes nos dar. E nós viemos na Tua presença, diante do Teu altar, reconhecer isso. Nós não queremos, Senhor, permanecer famintos. Nós queremos ser saciados pela Tua presença, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Dá-nos, Senhor, fome e sede de justiça, para Te buscar cada vez mais e mais e mais e mais. Nós precisamos muito disso, Senhor. Justamente essa fome que deveríamos ter, nós não temos tido muitas vezes. Nos concede essa fome, Senhor. E também sacia essa fome através da Tua ministração, através do Teu Espírito, através das coisas do céu. Mas por favor, Senhor, não nos deixe ser pessoas ingênuas que o inimigo possa iludir facilmente. Porque hoje nós aprendemos que ele é um inimigo que está ao nosso redor querendo nos devorar. E nós não podemos viver uma vida ingênua, desapercebida, enquanto ele trama a nossa destruição. Pelo sangue de Jesus, Senhor, faz-nos pessoas maduras, pessoas que entendam a verdade, pessoas que vivam a verdade, pessoas que estejam prontas para resistir ao diabo. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido à Tua casa essa noite. Obrigado pelos louvores, obrigado pela Tua presença neste lugar. Nós Te oramos que a Tua presença nos acompanhe às nossas casas, à nossa rotina, que a Tua presença nos guarde, especialmente nesse período em que o mundo se entregou aos prazeres. Nesse período em que o mundo está sendo ingênuo e faminto por prazeres, por aventuras, por diversões. Não nos permita fazer o mesmo, Senhor.
Guarda-nos em teus braços, guarda-nos com teu espírito. Obrigado por falares conosco neste lugar. São coisas, Deus, que nós te oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Desejamos a todos uma boa noite e nos encontramos no próximo culto, quarta-feira, o culto de oração. Bom restante feriado a todos.